Então, nós dizíamos que se a fonte for pontiforme, né, como no exemplo de cima, se tiver um objeto opaco na frente, você só vai formar sombra. Mas se a fonte não for pontiforme, não for pequenininha, for uma fonte extensa de luz, tipo uma lâmpada fluorescente, tipo o Sol é uma fonte extensa de luz, ele é enorme, ele é imenso, cabe em não sei quantas mil terras dentro do Sol, né? Cabe todos os sistemas do planeta solar e ainda sobra muito espaço lá, né? Então aí nesse caso vai formar a sombra, mas vai formar também a penumbra. E o que vem a ser a penumbra? Enquanto que a sombra é uma região em que não há luz nenhuma, não há luz, ok? Nenhum raio de luz você consegue traçar daqui que chegue na região da sombra sem antes ter batido no anteparo. Antes ele bate no anteparo. Tenta com lápis. Você bota o lápis aqui bem na pontinha. Deixa eu ver se eu consigo. Bateu no anteparo. Olha lá. Repara que se eu mirar nessa região da sombra, sempre bate antes no anteparo. Ok? Mas tem um raiozinho de luz que sai daqui, por exemplo, e consegue passar raspando no anteparo e chegar aqui do outro lado. Nós dizemos que ele vai chegar numa região que está parcialmente iluminada. Tá bom? Não está totalmente na sombra, está parcialmente iluminada. Eu consigo sair com essa pontinha de luz aqui de cima, porque é uma fonte extensa, e consigo iluminar uma parte dali. Daqui de baixo eu já não consigo tanto, eu bato no anteparo, mas eu consigo um pouquinho, porque é uma lâmpada longa, né? Vou até aumentar ela aqui, ó. Sei lá, daqui para cá. Opa, rapidinho. Só avisando que a aula passada já foi gravada. Né? Daqui para cá eu não consigo iluminar lá. Olha lá, eu bato antes do anteparo, mas daqui da pontinha da luz para cá eu consigo. Então eu consigo iluminar parcialmente aqui. Eu tenho uma outra região também de penumbra. Então eu formei a sombra no meio, onde não há raio nenhum de luz que consiga chegar ali, e em volta forma-se uma região de penumbra, ok? Que é uma região parcialmente iluminada. Foi, galera? João Pedro, tá com alguma dúvida, cara? Tô com dúvida não, entendi. Beleza, beleza. Não, porque abriu o seu áudio, você deve ter esbarrado aí. Achei que você ia perguntar alguma coisa. Beleza, galera? Vocês estão comigo até aqui? Também tranquilo, né? Estamos definindo aqui com toda a calma. Para quê? Para entrar numa parte importante que a física estuda, que é também a astronomia, e que são os eclipses solar e lunar. Inclusive, teve um eclipse lunar recentemente, não sei quem conseguiu ficar acordado até tarde aí viu, ouviram fotos da Lua sendo eclipsada pelo Sol, né? Aconteceu um fenômeno também da Lua vermelha, Lua de sangue que chamam, né? Que depois eu entro nesses detalhes aí, mas enfim. Galera, esse mesmo efeito do meio opaco que forma a sombra e penumbra do outro lado é o efeito dos eclipses solar e lunar. Vamos observar. Olha aqui como ocorre o eclipse. Olha aí como ocorre o eclipse solar. Já está todo mundo aí? Cadê a Clarinha? Opa! Oi, Clara, só falta ligar a câmera, tá? Então, galera, olha aqui, ó, o Sol aqui, nesse caso, é a fonte de luz extensa. É uma fonte de luz extensa, ok? A Terra, opa, a Lua aqui, né? Aqui é a Lua. Está funcionando como aquele meio opaco, um disco na frente, fazendo sombra. Fazendo sombra e fazendo penumbra. Pode ser chamada de sombra ou de umbra também, tá, galera? Pois de região escura, ó. Aqui nós dizemos que é o cone de sombra, que eu estou pintando de azul aqui, galera. Ó, ó, ó. O cara que tiver aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, esse carinha aqui, vou fazer até a cabecinha dele aqui, ó, os bracinhos e as perninhas. Esse cara que está nessa posição está vendo o eclipse total do Sol.
total do Sol, porque a Lua, que está de frente para ele, fechou completamente o Sol. Ele está vendo isso aqui, galera, ó. Ele está vendo a Lua fechando tudo, ó. Tudo, 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 totalmente. É aquele mais lindão mesmo que aparece nos filmes e tal, que fecha o Sol, fica à noite. Em pleno dia, escurece completamente tudo, né? Fica uma escuridão danada por alguns instantes, enquanto a Lua está passando bem ali em cima, ok? Agora, e o amiguinho verde? Vou fazer um amiguinho verde que está aqui. Um amiguinho verde que está aqui, ele não está numa região de sombra total, ele está na região de penumbra, que é essa regiãozinha aqui, ó. Então esse camarada, ele vai ver um eclipse também, mas um eclipse parcial. Sabe como é que ele vai ver? Ele vai ver a Lua, mas ele vai ver um disco em volta da Lua, um disco iluminado em volta. Ele vai ver que a Lua está na frente do Sol, cobrindo parte dele, a luminosidade do Sol vai diminuir, mas ele ainda vai ver um disco solar, porque ele está numa região de penumbra. É um eclipse parcial do Sol, ou também chamado de eclipse anelar, tá? Porque você percebe a Lua escura ali e ainda vê um certo halo em volta do Sol. Um certo halo assim do Sol em volta. Por isso também é chamado de eclipse anelar, tipo um anel, tá? Ou eclipse parcial. Ou seja, é a pessoa que está na penumbra, ela está vendo parte da iluminação, ela está vendo que a Lua está na frente, mas está vendo parte da iluminação. Isso vai acontecer ali embaixo também, ó, na outra regiãozinha para baixo, ó lá, para o amarelinho. Se tiver uma pessoinha amarelinha aqui nessa região, também está vendo. Está na penumbra. Então, se está na penumbra, está vendo um eclipse parcial. Eclipse parcial também. Tá legal? Só tá vendo o eclipse total quem, galera? O carinha azul. O carinha que está de fato na posição do cone de sombra. A gente chama de cone de sombra. Esse cone que se formou aqui, ó. Cone de sombra. Tá bom? Ele está desenhado mais bonito aqui embaixo. Ele está desenhado mais bonito, né? Vamos só dar uma lida aqui. Quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, ela forma um cone de sombra e um cone de penumbra, né, galera? O cone de penumbra é um pouco maior e o cone de sombra é um pouquinho menor e mais centralizado. Notaram isso? A região do planeta que estiver dentro da projeção do cone de sombra verá o eclipse total do Sol. E a que estiver na região de penumbra verá o eclipse parcial ou anular, pois forma-se um anel brilhante com um centro escuro. Esse cara aqui, lindão. Certo, meus amigos? Isso é tema das provas do Cefet, Colégio Naval, Epicar não, que não cai física, mas AFA depois, IME, Enem, todos os vestibulares, o ERJ, UF, tá? Todos, isso aí é física e astronomia básica. Isso é o fundamento, é o ensino fundamental. Isso cai em todos os concursos. Opa, alguém está comentando aqui pelo chat, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá, ok. Lucas pediu uma licença. Beleza, Lucas? Certo, meus queridos? Esse é o eclipse solar. Agora, o eclipse que ocorreu recentemente próximo a nós foi o eclipse lunar, né? No caso do eclipse lunar, a configuração não fica Sol, Lua e Terra, fica Sol, Terra e Lua, ok? É a Terra que fica no meio. Enquanto no eclipse solar é a Lua que fica no meio, fazendo sombra na Terra, no eclipse lunar é a Terra que fica no meio, fazendo sombra na Lua, né? Lembrando que a trajetória da Lua é uma trajetória quase circular, elíptica, né, em volta da Terra. Então aqui a gente está vendo a Lua lá, lindona, vai passando as horas, ainda está vendo a Lua lá, lindona, vão passando as horas, de repente a Lua começa a entrar na região de penumbra. Você começa a não enxergar mais parte dela.
Aí a Lua vai entrando no cone de penumbra, até que uma hora ela entra no cone de umbra, ou no cone de sombra total. E aí nessa hora ela fica escurona, desaparece, ok? Em algumas situações, como a que ocorreu recentemente, devido a Lua, como eu falei, a órbita é elíptica, né? Então há momentos em que a Lua se aproxima da Terra e há momentos em que ela se afasta. Como ela estava muito próxima da Terra, o que ocorreu foi um fenômeno chamado lua de sangue. Ouviram falar já desse fenômeno? Em que ela ficou vermelhona e grandona, né? Ocorreu o eclipse também. A gente deixou de, quando já era madrugada, deixou de ver pedaços dela. Mas a questão da luz vermelha é porque quando a luz do Sol passa por essa região, ela também se separa, ela sofre certos desvios. E a luz vermelha é a luz que consegue se entortar mais, vamos dizer assim, né? Então, enquanto a maior parte dos raios passaram direto, todas aquelas cores do arco-íris passaram direto, a luz vermelha sofreu um certo desvio. Então a Lua fica um pouco avermelhada, formando essa tal chamada lua de sangue, tá? Que foi o fenômeno que aconteceu recentemente. Então, tem casos em que ela não some completamente, ela fica avermelhada. Aqui a Lua começando a sumir, aqui ela aparecendo aqui, ó, desaparecendo aqui, ó, entrando na região de penumbra. Já já ela vai continuar, vai sumir até sumir totalmente. Tá vendo que ela já tá meio amarelada, avermelhada aqui, né? Então, quando a Terra fica no meio entre o Sol e a Lua, é a Lua que entra no cone de sombra formado pela Terra. Olha o cone de sombra formado pela Terra aqui, galera. Olha lá. Quando ela entra nesse cone de sombra, nós dizemos que aconteceu o eclipse total lunar, o eclipse total da Lua, né? Se estiver na região de sombra, formará o eclipse total. Mas se estiver na região de penumbra, formará também um eclipse parcial, que é esse cara aqui se formando. Beleza, meus queridos? Muito tranquilo também, né, pessoal? Não sei se vocês já tiveram isso, dependendo do colégio que vocês tiveram. Ninguém viu, ninguém tinha visto isso ainda. Beleza? Dúvidas? Alguém apresentou alguma dúvida? Quer conversar sobre isso agora ou tá tranquilo até aí? Beleza. Antes de partir para os exercícios, tem mais uma parada importante que eu tenho que falar com vocês. Deixa eu só molhar minha garganta aqui, que eu estou falando muito hoje. Que é o seguinte, galera. Como a gente enxerga as cores e por que a gente vê as cores dessa forma que a gente vê, né? Parece uma bobeira, mas a gente já tem essa discussão por muito tempo, né? Os caras já se perguntavam há muito tempo como a gente enxerga. Alguns caras, lá, os gregos antigos, chegaram a criar teorias. Será que sai algum raio do nosso olho? Isso aqui é um olho, tá, pessoal? Aqui eu desenho muito. Às vezes a minha arte não é bem compreendida, tá? Mas isso é um olho. Será que sai um raio do nosso olho, bate no objeto e volta e é assim que a gente enxerga? Ou será que os corpos é que emitem raios que chegam no nosso olho? Os caras estavam lá estudando, né? Física é isso, é o estudo da natureza. Mas eles não tinham instrumentos, eles não tinham nada, eles só estavam lá investigando como é que a gente enxerga, por que a gente enxerga, o que será que é preciso para a gente enxergar. Até que os caras sacaram que era um bagulho meio absurdo sair raio laser do olho, né? Porque se fosse assim, a gente enxergaria à noite também, né? Os caras sacaram que não, peraí, tem algum absurdo nisso, porque se fosse assim, a gente enxergaria à noite também. A gente só enxerga de manhã, quando tem luz. Então parece que para enxergar é preciso haver a presença de luz, é preciso estar num ambiente iluminado. Pois nós já sacamos que quanto mais iluminado é o ambiente, melhor a gente enxerga. E quanto menos iluminado é o ambiente, mais difícil fica enxergar, né? Até que os caras estudando chegaram num consenso de que o que ocorre é que a luz ilumina o objeto,
ok? Ela bate no objeto e reflete. Refletir é o fenômeno reflexão. É o fenômeno em que a luz bate em algum objeto e volta para os nossos olhos, para o meio que estava vindo. E é assim que eu consigo enxergar tudo à minha volta. Se eu olhei e enxerguei aqui agora essa caneca, é porque a luz do sol entrou, ou de uma lâmpada, no caso seu aí, se você está no quarto, que não está aberto a janela, não está aberta a janela, essa luz bateu nessa superfície dessa porcelana, refletiu e entrou no meu olho. E é assim que eu consigo enxergar a forma, a cor, a textura, a distância, tudo, o objeto, do que ele é feito, graças a essa luz que bateu nesse objeto e veio até os meus olhos. Beleza? Em relação à cor, peraí, até agora a gente já conversou dizendo que a luz vem lá do sol, a luz vem lá do sol branca, né? Eu vou fazer ela amarelinha, porque eu sei que todo mundo imagina o sol amarelo, mas eu vou fazer ela assim até para dar um contraste, mas vou escrever branca. E que Newton é que teve aquela sacada de fazer ela passar por um prisma, né? Fez ela passar por um prisma e separou ela num monte de cores. Acabou saindo a luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil. Não, anil é essa aqui. Ciano, né? É ciano. Já ouviu essa cor? Ciano, tem esse nome, né? Cartucho de impressora que vem com esse nome. Ciano, magenta. Mas isso é pigmento, tá, galera? Desculpa falar isso agora, falei até besteira, na verdade. É luz anil mesmo, correto, tá? E violeta, que eu acho que é essa cor. É essa cor que é violeta, pessoal? Eu tenho dificuldade de saber o que é violeta e o que é. É isso mesmo, é lilás. Não, lilás é mais rosado, isso é mais violeta, né? Eu acho que é isso aí. Beleza? Tá bom. Peraí, então. Se a luz do sol vem branca, por que eu enxergo um objeto, por exemplo, laranja? Como eu enxergo, então, que a tampinha desse remédio aqui é laranja? É pelo seguinte motivo, galera. A luz vem branca? Sim, ela vem branca. Ela vem com todas essas cores aqui dentro. Quando ela bate nessa tampinha, quando a luz branca bate nessa tampinha, o pigmento que foi pintado nessa tampinha absorve todas as luzes, todas essas coresinhas aqui que chegaram vão ser absorvidas, menos a laranja. A laranja é a única que será refletida. A laranja é a única que vai bater aqui e vai ser refletida. Todas as outras vão bater e vão ficar. A laranja, todas vão bater e vão ficar. A laranja vai bater e vai voltar. Por isso que quando você olha para esta tampinha, você vê ela da cor laranja. Porque todas as cores que chegaram do sol bateram nessa superfície, essa superfície absorveu todas essas cores e refletiu apenas a laranja. A gente só enxerga a luz que é refletida. Então, se a gente está enxergando cor laranja, é porque a luz que está sendo refletida é a cor laranja. Sacaram? Então, por exemplo, nessa caixa aqui, olha nessa caixa aqui. Está chegando a luz do sol branca. Quando ela bate nessa parte aqui, é um pigmento da cor azul escura. Isso significa que esse pigmento absorveu todas as cores, menos a cor azul. A cor azul é a única que está sendo refletida por esse pigmento. Seu olho está enxergando essa luz que está sendo refletida. Já nessa parte aqui de baixo, vermelha, é porque a luz do sol, que aí, de novo, traz todas as cores, quando bate nesse pigmento aqui, é absorvida. Todas as cores são absorvidas, menos a cor vermelha. Ela é a única cor que é
refletida. Por isso você enxerga essa região vermelha. Certo, pessoal? Entenderam? E a minha blusa que é branca? Por que você está vendo branca? Porque ela está refletindo toda a luz do sol. A luz do sol vem branca, bate no pigmento da minha blusa que é branco, então ela volta totalmente branca como ela chegou. Ok? Ok? E o preto? E o preto? O preto é o contrário. O preto é o pigmento que absorve todas essas cores. Quando absorve todas as cores, você enxerga preto. Certo? A substância, quando é muito preta mesmo, dá até uma confusão mental. Você nem enxerga nada ali. Você não consegue ver nada. Uma substância muito preta que absorve muito. Fica tipo aquele desenho do Papaléguas que ele pinta de preto uma pedra e o coiote acha que é um túnel e bate. Já viu esse desenho? Que o bichinho tá correndo aí, para na pedra e pinta de uma tinta muito preta e sai correndo. Aí o coiote passa direto e dá de cara com uma pedra preta, achando que era um túnel. É um preto tão preto que você nem enxerga, né? O preto verdadeiro mesmo, né? É aquele que tem 98% de absorção da luz, né? É algo assim. Tá? Cadê o João Carlos, hein? O João Carlos não conseguiu voltar, não? Deixa eu só chamar ele aqui para saber se aconteceu alguma coisa, se ele está precisando de ajuda. Beleza, galera? Sacaram até aí, então? Sacaram até aí? Então, olha só. Vou pedir para vocês tentarem fazer agora esse exercício número 1. Tá legal? Um minutinho para vocês fazerem esse exercício número 1. Considere uma bandeira brasileira tingida com pigmentos puros. Se a iluminássemos exclusivamente com luz amarela, como perceberíamos cada cor? Vamos lá, galera. Por que a gente vê a bandeira do Brasil assim, então? Segundo o que nós estudamos até aqui, a luz chega branca, vou fazer assim, luz branca, quase não dá nem para enxergar ela, né? A luz chega branca, e essa luz branca nós sabemos que tem todas as cores, só que quando ela bate nessa região aqui, ela vai absorver todas as cores menos a luz verde. Esse pigmento aqui, que foi esse retângulo, que foi pintado com a luz verde, pintado com pigmento verde, esse pigmento é verde porque ele absorve todas as cores menos o verde. O verde é a luz que ele reflete, que ele devolve. Beleza? Quando a luz branca, que tem todas as cores, chega aqui nessa região do losango, esse pigmento que pintou o losango absorve todas as cores menos a amarela. A amarela é a única que ela reflete. Então esse losango só é capaz de refletir a cor amarela. Beleza? Quando essa luz branca vem, essa luz branca tem todas as cores, verde, amarelo, azul, anil, violeta. Quando ela bate no círculo, esse pigmento que pintou o círculo absorve todas as outras, menos a azul. Se a gente enxerga azul é porque ele está refletindo o azul. Azul é a única que ele não absorve, que ele só reflete. Certo, meus queridos? E as estrelinhas brancas significa que ela está devolvendo branca. Claro, a faixa também. Toda a luz branca que chegou foi devolvida branca, refletiu tudo. É um pigmento que reflete tudo que bate, volta. E onde está escrito ordem e progresso, também verde, verde oliva, né? Vou até deixar o mesmo verde. Agora, olha o que o probleminha fez para tentar te pegar. E se nós iluminássemos com uma luz monocromática? Existe isso, galera? Existe uma luz de uma cor só. Não sei se vocês já viram lâmpada vermelha, lâmpada amarela, tem nos carros. Tem lâmpadas de LED também, de diferentes cores, mais amareladas, mais esbranquiçadas, mais para o branco. Lâmpada de cor violeta, escura, né? Então, isso é chamado monocromática, tá?
policromática, várias cores. Monocromática, uma cor só. Então, se iluminássemos com uma luz monocromática amarela. Então, peraí, ao invés de usar a luz branca, eu vou usar agora uma luz amarela. Como vai ficar a bandeira do Brasil se ela entrar numa sala que só tenha luz amarela? Você tira a lâmpada da sala, coloca uma lâmpada que só sai luz amarela. Vende nas lojas lâmpada amarela. E abre a bandeira do Brasil ali embaixo, daquela luz amarela. O que vai acontecer com essa região que outrora era verde? Falei bonito agora, né? Que outrora que outrora era verde. Que cor vai ficar essa região, Lucas Franco? Saber se ele está prestando atenção. Como está iluminando com a luz amarela, não tem luz para ser refletida, então vai ficar preto. Vai ficar preto, segundo Lucas. Vocês concordam, galera, com isso? Você concorda, Valentina, com esse raciocínio do Lucas? Professor, para falar a verdade, eu não sei muito bem, porque a luz branca, ela emite todas as cores do arco-íris. Sim. E a luz amarela? Ela emite só a amarela? Só a amarela. A luz amarela, ela está dentro da luz branca. O que acontece é que a luz, quando vem branca do sol, ela vem amarela, azul, anil, violeta, todas do arco-íris. Mas nesse caso a gente botou a bandeira fechada num lugar que só tem luz amarela, sacou? Sacou? Daniel, o que você acha? Que o Lucas Franco falou besteira ou faz sentido? Creio que faça sentido. Ele até botou um exemplo no chat, saca só. Ah, é? Botou um exemplo no chat? Quando as plantas vão praticar a fotossíntese, elas utilizam toda a luz que chega a elas, com exceção da verde, que é refletida. Por isso elas são verdes. Excelente, excelente comentário, Lucas. Obrigado. Inclusive, gente, as plantas, né, elas são fotoperiódicas, né? Elas dormem também, né? Vocês sabem disso, né? Elas têm um período que elas precisam ficar na escuridão total. E em jardins que as pessoas querem iluminar sem atrapalhar o ciclo das plantas, eles usam luz verde. Porque verde é uma cor que a folha reflete, que ela não absorve. Então, quando as pessoas querem fazer jardins que vão ser iluminados à noite, para não atrapalhar o ciclo da floração das roseiras, enfim, das plantas de maneira geral, a luz que eles usam nos jardins é verde. Já notaram? É esverdeada. Porque se a folha é verde, isso significa que é a única cor que ela não absorve, que ela só reflete o verde. Então, se você iluminar de luz verde, ela vai refletir o verde e não vai absorver nada. A plantinha não vai ser acordada, ela vai continuar dormindo. Olha que legal, física com biologia. Olha que lindo isso. Obrigado, Lucas, por essa, cara. Muito bom. Então, gente, Lucas e Daniel... Você quase me pegou aí porque eu estava escrevendo. Eu realmente não estava prestando atenção porque eu estava escrevendo. Mas era porque eu estava escrevendo. Eu vi você comendo aí, escrevendo, por isso que eu te chamei, para te dar um susto. Eu tava almoçando agora. Tava almoçando? Agora. Beleza. Não sei ainda não. É isso aí, beleza. Então, galera, sabe o que vai acontecer? Esse pedaço desse retângulo vai ficar preto. Sério, sério. Por mais bizarro que possa parecer. A Valentina achou estranhíssimo isso. A Valentina falou, mas peraí, quando é iluminado pela luz branca, essa parada fica verde. Por quê? Porque a luz chega branca, ela chega com todas as cores do arco-íris, certo? Vai chegar a luz amarela, vai chegar a luz violeta, vai chegar a luz vermelha. Só que por que você enxergou verde? Porque esse pigmento absorveu o amarelo, absorveu o violeta, absorveu o anil, absorveu o vermelho, só devolveu o verde. Esse pigmento só é capaz de devolver verde.
todos os outros ele absorve. Então, se você jogou um cara purinho, só amarelo nele, o que ele faz com a cor amarela? Ele absorve. E quando o cara absorve tudo que chega nele, de que cor ele fica? Preto. Ele fica preto, galera, por mais bizarro que possa parecer. Porque ele só é capaz de refletir luz verde. Chegou alguma luz verde até ele? Não. Então a única luz que chegou, que foi a amarela, era um tipo de luz que ele absorvia. Então, como ele absorveu toda a luz que chegou, ele ficou preto. Então essa região da bandeira, o retângulo, vai ficar preto. Continuem ligados na correção, que isso aí é uma questão de Enem, hein? E que pode cair no Cefet, no Colégio Naval, em tudo que é concurso, hein? E o losango, turma? E o losango, que quando é iluminado pela luz branca do sol, normalmente é amarelo. Quando for iluminado por uma luz só amarela, de que cor ele vai ficar? Peraí, vamos raciocinar. Se essa figura foi pintada com pigmento que, quando iluminado pela luz branca do sol, que tem todas as cores, fica amarelo, é porque ele só devolve o amarelo, certo? Ele absorve o azul, o vermelho, o laranja, o anil, o violeta. O amarelo é a única luz que ele reflete. Tá bom. Então, se eu jogar amarelo nele, ele vai refletir o amarelo. Logo, esse cara, quando for iluminado pela luz amarela, vai continuar amarelo. Porque eu joguei uma luz que esse pigmento é capaz de refletir. Logo, eu joguei amarelo, ele reflete amarelo, eu vou ver o losango amarelo. O losango vai continuar amarelo, tanto quando ele é iluminado pela luz branca do sol, quanto quando ele é iluminado pela luz amarela, pura, monocromática. Então, o losango você verá amarelo. Certo, meus queridos? Certo? O círculo, que é azul, quando iluminado pela luz branca. A luz branca tem o amarelo, o azul, o anil, o violeta, o laranja, o verde. Mas quando todas essas cores, que é a luz branca, batem nesse círculo, esse círculo absorve tudo, menos o azul. O azul é a única cor que esse círculo reflete. Então, ele só é capaz de refletir o azul. Todas as outras ele absorve. Então, se eu joguei uma luz amarela nesse cara, de que cor ele vai ficar, turma? Clara Valverde. De que cor ele vai ficar quando ele for iluminado apenas pela luz amarela? Não sei. Rebeca, o que você acha? Quê? Preto. Preto. Daniel, levantou a mão. Pode perguntar, Daniel. Ah, não. Oi? Também. Caraca, cara, não tô entendendo o que tá falando, não. Falou. Eu ia responder também. Continuei sem entender nada. Não sei o que também. Você ia falar isso também, né? Microfone mesmo. Clarinha, aqui, Clarinha. Por que o círculo é azul normalmente? Porque esse pigmento, quando iluminado pela luz branca, que tem todas as cores do arco-íris, esse pigmento absorve todas, menos a azul. A azul é a única que volta, que é refletida, por isso que a gente enxerga azul. Certo, Clarinha, até aí? Se eu jogar qualquer luz que falte azul, amarela, ou verde, ou laranja, ele vai absorver. Ele não absorve todas, menos a azul? Então, se eu joguei uma amarela, ele vai absorver a amarela, ele não vai devolver. Então, se ele vai absorver tudo que cai nele é absorvido, qual é a cor que tudo que cai absorve? O preto.
Então esse disco vai acabar ficando preto, porque se você jogou só luz amarela nele e ele absorve todas menos a azul, então ele vai ficar da cor preta. Foi agora, Clarinha? Não. Beleza. Foi, galera? Alguém dúvida? Pedro, João Pedro, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E as estrelinhas e a faixa que normalmente são brancas, galera? Normalmente, quando iluminada pela luz do sol, que é branca, e bate nas estrelinhas e na faixa, essas estrelinhas e a faixa devolvem a luz branca. Isso significa que elas estão pintadas com um pigmento que reflete tudo que chega até elas. Todas as luzes do arco-íris chegaram e todas elas foram refletidas. Por isso que chegou branco e voltou tudo branco. Porque chegou azul, anil, violeta, laranja, verde, amarelo e voltou. Azul, anil, laranja, amarelo. Por isso que você viu branco, né? Chegou branco. Ou seja, se eles são brancos é porque eles devolvem tudo que chega até eles. Então, se você iluminou esses caras com uma luz amarela, vai bater neles e eles vão refletir a luz amarela. Logo, as estrelinhas e a faixa vão ficar da cor amarela, pois elas estão pintadas com um pigmento branco, que é aquele que reflete tudo. Então, se você jogou uma luz amarela numa